Bom dia a todos, que a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Você é o sucesso de Deus. Naturalmente, você deseja ser um sucesso nesta vida, não é mesmo? Mas você realmente está assumindo o compromisso de ser o sucesso que Deus quer que você seja? Em vez de se preocupar com os possíveis fracassos, use todas as oportunidades para confiar em Deus. É fácil você proclamar a sua fé enquanto estiver na igreja ou cercado por amigos cristãos. Mas o que acontece quando você está lá fora, sozinho, no meio das provações e também das aflições da vida? O que acontece quando não há mais ninguém com você? Nenhum amigo, ninguém para te ajudar ou para orar juntamente com você? Haverá momentos em que você ficará sozinho com Deus e terá que depender dele e da sua palavra. Deus vai te colocar nas situações que te levarão a crescer. Deus quer que você cresça. E é durante os períodos difíceis que você descobre quanto vale a sua fé. Sem fé e dedicação a Deus, você provavelmente será derrotado. Mas haverá aquelas ocasiões na vida de cada um de nós em que parece que Satanás emprega todas as oportunidades para tentar impedir o plano de Deus em nossa vida e procura nos tornar ineficazes na vida e no ministério. Mas você optará por confiar em Deus e firmar-se na sua palavra, independentemente das provas ou circunstâncias. Ou você fará um gesto de desespero dizendo: basta, desisto, a palavra de Deus não funciona. Mas depende de cada um se nós teremos sucesso ou fracasso na vida. Aqueles que perseverarem em Deus serão bem-sucedidos, porque Deus não produz fracassos. As pessoas criam seus próprios fracassos quando param antes de conseguir o seu sucesso em Deus. Vamos examinar na palavra de Deus um conhecido homem de fé que transformou toda dificuldade em oportunidade para confiar em Deus. Esse homem estava tão determinado a seguir a Deus que teve sucesso em todas as áreas da vida. Esse homem era Daniel. Daniel era dedicado a Deus de todo o coração. Nem sempre teve situação fácil na vida, mas a sua fé em Deus era firme e inamovível e lhe dava vitória em todas as situações que surgiam diante dele. Daniel foi levado ao cativeiro na Babilônia, que foi um dos maiores impérios da história. Quando Daniel foi levado para morar no cativeiro na Babilônia, tinha todas as oportunidades de fazer como os babilônios, de viver como eles, de adorar os seus deuses falsos e também de seguir as suas práticas religiosas corruptas. Como cativo hebreu num país estrangeiro, não havia ninguém para obrigar Daniel a viver segundo sua criação hebraica, nem a exigir que ele permanecesse fiel a Deus. Daniel, no entanto, tomou uma decisão, e aquela decisão foi o segredo do seu sucesso na vida. Foi na Babilônia, numa situação difícil, onde vemos a devoção inabalável de Daniel a Deus, que resolveu firmemente não se contaminar por comprometer a sua fé em Deus. Resolveu fazer somente as coisas que fossem agradáveis e certas aos olhos de Deus. Prometeu no seu coração que permaneceria fiel a Deus, fossem quais fossem as consequências. Daniel era hebreu, provavelmente da descendência real. Segundo a lei judaica, comer das iguarias do rei contaminaria Daniel, porque violaria o seu treinamento hebraico e a sua vida. Os israelitas
consideravam contaminada a comida da mesa de Nabucodonosor, porque a primeira porção dele era oferecida aos ídolos. Da mesma forma, uma porção de vinho era derramada sobre um altar pagão. Animais cerimonialmente impuros eram usados, e seu abate e preparo não seguiam os regulamentos da lei. E à medida que você lê a palavra de Deus em Daniel capítulo 1, verá alguns dos resultados da resolução de Daniel no sentido de não se contaminar, mas pelo contrário, agradar a Deus. Mas conforme veremos, as circunstâncias passaram a ser difíceis quando foram impostas contra Daniel leis e pressões, sancionadas por um rei pagão, que eram contrárias à dedicação que Daniel tinha a Deus. A fé e a dedicação de Daniel voltaram a ser testadas, porque foi feita uma proclamação que proibia que conselho fosse procurado de qualquer ser humano ou Deus durante 30 dias. Quem fizesse assim seria condenado à morte. A pessoa que desobedecesse essa ordem do rei seria lançada viva numa cova de leões famintos. Quantos entre nós temos arriscado ser jogados na cova de leões por causa da nossa fé em Deus? Seria uma verdadeira prova de fé, não é verdade? Examinemos a fé de Daniel no meio de circunstâncias que provavelmente abalariam a fé até mesmo dos mais corajosos, não é mesmo? Então, veja que a palavra de Deus nos mostra essa situação em Daniel capítulo 6. E no versículo 10, vemos que estava firme a fé que Daniel tinha em Deus e que era inamovível a sua dedicação a ele. Em vez de obedecer a um decreto que o levaria a se desviar de Deus, adorava e louvava a Deus 3 vezes por dia, conforme ele sempre fizera. E sabe o que aconteceu? Daniel, ele fazia assim porque os seus olhos e a sua fé se fixavam exclusivamente em Deus. E ele sabia, portanto, que Deus poderia livrá-lo. Embora Daniel tivesse permanecido fiel a Deus, ainda precisou enfrentar a cova dos leões. É importante percebermos esse fato, pois às vezes pensamos que quando andamos perto de Deus, não haverá provas nem provações na vida. É possível que não haverá uma cova de leões em nossa vida, mas haverá provações que revelarão a qualidade da nossa fé. Eu digo a você, não desista. Porém, a sua fé em Deus vai lhe dar a vitória, em nome de Jesus. A fé de Daniel não vacilou quando ele foi levado à cova dos leões. E a sua fé em Deus foi recompensada, porque Deus enviou um anjo para fechar a boca daqueles leões famintos. A chave do sucesso e do triunfo de Daniel contra a iniquidade do inimigo acha-se no versículo 22 do capítulo 6 de Daniel, que diz: O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Em outras palavras, Daniel era inocente diante de Deus e também diante dos homens. Por isso, ainda que homens malignos se levantassem contra Daniel e procurassem destruí-lo, Deus o protegeu, porque Daniel andava na retidão diante de Deus e também na retidão diante dos homens.
Daniel foi achado inculpável da sua vida diante de Deus. Por isso, nenhuma trama maligna poderia vingar contra ele. Não somente isso, mas porque a vida de Daniel agradava a Deus. Embora Daniel tivesse que passar por essa provação, Deus o promoveu de tal maneira que se tornou um dos homens mais importantes de todo o Império Babilônico. É importante percebermos nesse trecho bíblico que, independentemente das circunstâncias, Daniel resolvera no seu coração que agradaria a Deus e colocou-se na condição certa de receber as bênçãos da parte do Senhor. E eu digo para você, se você também mantiver em seu coração tudo aquilo que agrada a Deus, tiver o seu coração reto diante do Senhor e dos homens, Deus cuidará também do seu caso e você será sempre vencedor, ou melhor, como diz a palavra de Deus, mais do que vencedor, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então que a gente venha reafirmar a nossa fé e o nosso compromisso com Deus, independentemente das circunstâncias, porque foi o próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, mas ele completou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje nós assumimos o compromisso, Pai, de sempre termos a fé colocada no Senhor e na sua palavra. Nós não vamos olhar para os problemas, para as dificuldades, para todas aquelas situações que querem nos desviar do teu caminho, mas nós vamos olhar única e exclusivamente para o Senhor, Criador dos céus e da terra, e temos a certeza e a convicção que, independentemente das dificuldades, das tribulações, nós receberemos de ti tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, porque fiel é o que prometeu. E nós assumimos o compromisso de fidelidade a ti e a tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.